Depois dos 60, o corpo começa a dar pequenos avisos. As pernas ficam mais cansadas ao subir poucos degraus, a força não é mais a mesma pela manhã. E aquela sensação de fraqueza muscular aparece quando menos se espera. E muita gente acha que isso é só da idade. Mas eu preciso te contar uma coisa importante. Existe um grão muito comum, barato e presente no dia a dia de quase todo mundo, que pode acelerar essa perda de força, aumentar a inflamação silenciosa e deixar os músculos ainda mais frágeis. Muita gente consome sem perceber. E o mais curioso é que quase ninguém sabe que ele pode atrapalhar justamente a parte do corpo que mais precisa de cuidado depois dos 60, as pernas. Agora, presta atenção. Se você já sentiu suas pernas falhando ao levantar da cadeira, ou aquela insegurança ao caminhar, talvez esse grão esteja fazendo parte do problema. E antes de continuar, me conta. De qual cidade você está assistindo? Eu adoro ver até onde essa mensagem chega. Porque quando a gente entende o que esse grão faz no corpo, tudo começa a fazer sentido. E aí a força pode voltar a aparecer, passo a passo. Sabe quando a gente acorda já sentindo as pernas mais fracas, como se o corpo tivesse perdido uma parte da energia durante a noite? Pois é, isso acontece com muita gente depois dos 60. E por trás dessa fraqueza que parece normal da idade, existe um detalhe na alimentação que pouca gente imagina. Eu quero que você pense comigo por um instante. Quantas vezes você já se pegou dizendo: acho que estou perdendo força, minhas pernas não respondem como antes, subir uma escada tem ficado mais difícil. Isso não aparece do nada. O corpo sempre dá pistas. E aqui entra o ponto que quase ninguém fala. Certos alimentos inflamatórios vão desgastando os músculos devagar, como uma vela que vai apagando aos poucos. E um dos piores vilões, principalmente para quem já passou dos 60, é o trigo refinado, aquele mesmo presente no pão francês, no bolo caseiro, na bolacha maisena, no macarrão comum, coisas simples, baratas e que estão na mesa de quase todo mundo. Veja só que curioso. O trigo refinado parece inofensivo, mas quando ele entra no organismo, ele causa um pico rápido de glicose no sangue. Esse pico sobe, cai, sobe de novo. E o corpo, para se defender desse vai e vem, libera mais insulina do que deveria. É nesse momento que começa o problema que afeta diretamente as pernas e os músculos. Quando a insulina sobe demais e com frequência, algo muito comum em quem come pão ou massa todos os dias, o corpo entra num estado de inflamação silenciosa. Pode não doer na hora. Pode não dar nenhum sinal forte nos primeiros meses. Mas essa inflamação vai enfraquecendo as fibras musculares, reduzindo a força e deixando as pernas mais cansadas, mais pesadas, mais instáveis. Agora pensa comigo. Quantas vezes você comeu pão de manhã e percebeu que, logo depois, bateu um cansaço estranho? Ou então sentiu que suas pernas estavam bambas, mesmo sem ter feito esforço? Essa sensação tem explicação. Quando o trigo refinado vira açúcar muito rápido no sangue, o corpo tenta resolver isso gastando energia. E adivinha de onde essa energia é retirada? Dos músculos, principalmente das pernas, que são os maiores músculos do corpo. Com o tempo, isso acelera a sarcopenia, aquela perda natural de massa muscular que acontece com a idade. E essa perda acontece justamente onde você mais precisa de estabilidade para caminhar, levantar, se equilibrar e evitar quedas. Eu sei que pode ser difícil acreditar que um alimento tão simples como o pão ou o macarrão possa interferir tanto na força das pernas. Mas é assim que funciona. Pequenas escolhas diárias se acumulam. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já reparou que, depois de comer um prato de massa no almoço, as pernas ficam mais pesadas? Ou que, ao fim da tarde, dá aquela sensação de fraqueza como se a energia tivesse ido embora? Não é impressão. É o corpo reagindo ao excesso de carboidrato rápido que o trigo refinado libera. E olha que detalhe importante. Pessoas acima dos 60 têm uma sensibilidade muito maior a esses picos de glicose. Isso significa que o mesmo pão que um jovem come sem sentir nada pode causar queda de energia, inflamação e fraqueza muscular em quem já passou dessa idade. Além disso, o trigo refinado costuma roubar nutrientes essenciais que o músculo precisa para se manter firme: magnésio, vitaminas do complexo B e proteínas de qualidade. O corpo gasta mais micronutrientes para processar esse tipo de alimento, e sobra menos para os músculos se recuperarem. Quer ver um exemplo bem simples? Quando você come um pão comum,
o corpo precisa usar mais magnésio para metabolizá-lo. E sem magnésio, o músculo não relaxa direito, surgem cãibras, rigidez, dor. Por isso tanta gente sente cãibra na panturrilha à noite e acha que é só idade. Agora, presta atenção nisso. Existe um ciclo que se repete em milhares de idosos todos os dias. Pão de manhã, glicose sobe, energia cai, fraqueza nas pernas, o corpo pede mais carboidrato rápido, a pessoa come mais pão, glicose sobe de novo. É um círculo vicioso que enfraquece, desgasta e acelera a perda muscular. E o mais preocupante é que muita gente nem percebe que está dentro desse ciclo. Mas a boa notícia, e é muito boa mesmo, é que basta ajustar algumas escolhas simples para quebrar esse ciclo e permitir que o corpo volte a recuperar força. E não precisa cortar tudo de uma vez. O segredo é substituir aos poucos, com opções naturais que não inflamam e ainda ajudam o músculo a se recompor. A gente já vai falar dessas alternativas, e tem uma delas que costuma surpreender, porque é simples, barata e ajuda muito quem sente dor nas pernas ou cãibras noturnas. Mas antes disso, precisamos entender por que o próximo alimento faz ainda mais diferença para quem quer retomar a firmeza das pernas e recuperar a energia do dia a dia. Agora que você já entendeu como o trigo refinado acelera a fraqueza muscular, deixa eu te mostrar algo ainda mais importante. Porque existe um segundo fator que piora tudo isso e acontece silenciosamente no corpo de quem continua consumindo esse grão todos os dias. Sabe aquela sensação de que as pernas não têm firmeza? Ou de que, ao levantar da cadeira, o corpo parece mais pesado, como se faltasse energia para dar o primeiro passo. Muita gente pensa que é só idade, mas não é bem assim. O trigo refinado provoca um efeito que poucos conhecem. Ele interfere diretamente na absorção de proteínas, e isso é fatal para quem já passou dos 60. Porque, sem proteína suficiente, o músculo não se reconstrói. Ele fica mais fraco, mais fino, perde resistência, e tudo isso contribui para a sensação de instabilidade ao caminhar. Veja só. Depois dos 60 anos, o corpo precisa de até 30% mais proteína para manter a massa muscular. Mas quando a alimentação é rica em trigo refinado, pão, macarrão, bolacha, bolo, o intestino se irrita e passa a absorver pior os nutrientes essenciais. E, pasme, isso inclui a própria proteína que você come. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu como bem, mas continuo fraco? Pois é, pode ser que o problema não seja a falta de comida, e sim o que está acontecendo dentro do intestino. O trigo refinado aumenta a permeabilidade intestinal. Mas calma, isso não é nada técnico. É simples de entender. Imagine uma peneira que vai abrindo os furinhos aos poucos. O intestino funciona como essa peneira. Quando ele fica irritado, mais esburacado, os nutrientes deixam de ser absorvidos corretamente, incluindo proteína, magnésio e vitaminas importantes para a força muscular. E quando o músculo não recebe nutriente suficiente, ele começa a diminuir. É a sarcopenia acelerada. A perda muscular vai acontecendo devagar, silenciosamente, até que um dia você percebe que levantar do sofá exige esforço, que o equilíbrio não é mais o mesmo, que a panturrilha sumiu e ficou mais fina. Agora pensa comigo. Quantas pessoas acima de 60 comem pão no café da manhã, macarrão no almoço e um bolo no lanche da tarde? Isso cria um cenário perfeito para que o corpo perca força sem perceber. E não é porque elas comeram pouco. É porque comeram algo que impede o corpo de usar o alimento da maneira certa. E tem mais uma coisa importante. O trigo refinado provoca um aumento de glicose tão rápido que o corpo responde liberando cortisol, o hormônio do estresse. E o cortisol, quando sobe demais, destrói fibras musculares. É como se ele dissesse ao corpo: não precisamos desses músculos agora, vamos usar energia de outro lugar. Isso explica por que muita gente idosa sente as pernas moles, sem firmeza, como se faltasse sustentação para andar. Não é só falta de exercício. Não é só envelhecimento. É um conjunto de pequenas coisas acontecendo no corpo. E uma delas vem justamente do consumo diário desse grão. E eu sei, muitas vezes o pão é fácil, rápido, barato e delicioso. Mas o que deveria ser um alimento prático se transforma num sabotador silencioso da força muscular. Agora, deixa eu te perguntar. Você já reparou que, em certos dias, as pernas parecem mais fracas logo após o almoço? Ou que, no fim da tarde,
Dá aquela falta de energia que faz o corpo querer sentar o tempo todo. Isso acontece porque, quando o trigo refinado domina a alimentação, o corpo vive num ciclo de altos e baixos de glicose, inflamação e desgaste das fibras musculares. Mas existe algo que ajuda muito, e funciona melhor ainda para quem sente dor na panturrilha, formigamento nos pés ou cãibras à noite. É uma combinação simples de nutrientes que não inflama, não irrita o intestino e ainda ajuda a reconstruir as fibras musculares que o corpo perde com o trigo refinado. E o mais interessante é que essas alternativas são acessíveis, fáceis, baratas e podem começar a fazer diferença já nos próximos dias. Não é milagre, é fisiologia simples. O corpo reage quando a gente para de inflamar e começa a nutrir do jeito certo. E a partir de agora, nós vamos entrar exatamente nesses alimentos que devolvem firmeza às pernas, ajudam a melhorar o equilíbrio e fortalecem o músculo mesmo depois dos 60. Tem um deles que, quando usado no horário certo, ajuda a reduzir a sensação de fraqueza em pessoas que há anos convivem com pernas cansadas. Agora que você já compreendeu como o trigo refinado desestabiliza o açúcar no sangue, irrita o intestino e rouba proteínas essenciais, deixa eu te mostrar um outro ponto que poucos idosos conhecem, e que pode explicar por que as pernas ficam tão cansadas mesmo quando você descansa. Quando o corpo consome trigo refinado com frequência, ele entra num estado que eu costumo chamar de cansaço acumulado. É aquele cansaço que não passa com uma boa noite de sono. Aquela fraqueza muscular que aparece mesmo em dias tranquilos. Ou aquela sensação de peso nas pernas logo pela manhã. E isso tem uma razão. O trigo refinado provoca uma inflamação silenciosa que dificulta o trabalho dos músculos. É como se o músculo tentasse se mover dentro de uma água mais espessa. Cada passo exige mais esforço. Cada movimento consome mais energia. E, com o tempo, a força vai embora devagar, quase sem avisar. Agora, deixa eu te perguntar algo que talvez você já tenha sentido. Você já acordou com a panturrilha dura, dolorida, mesmo sem ter feito esforço no dia anterior? Já sentiu aquele formigamento nos pés ao caminhar? Ou aquela fraqueza repentina ao descer uma escada? Isso acontece porque o trigo refinado reduz a circulação sanguínea nas pernas. Ele engrossa o sangue, dificulta a chegada de oxigênio e nutrientes aos músculos, e isso cria um cenário perfeito para dores, cãibras e perda de firmeza. E veja que curioso. Os músculos das pernas são os maiores de todo o corpo. Quadríceps, glúteos e panturrilhas formam um conjunto enorme que sustenta seu peso, seu equilíbrio e sua mobilidade. Quando eles não recebem circulação adequada, eles começam a enfraquecer. E aí o corpo começa a dar sinais. Pernas trêmulas, dificuldade para levantar da cama, passos arrastados, sensação de desequilíbrio. Muita gente pensa que é problema na coluna, mas nem sempre é. Às vezes, é só o corpo sofrendo as consequências do excesso de trigo refinado. Mas aqui vem a parte boa. O corpo pode reagir muito rápido quando você remove esse gatilho inflamatório e oferece nutrientes que estimulam a circulação e fortalecem as fibras musculares. E é exatamente aqui que entra um dos alimentos mais importantes deste roteiro. Ele ajuda a recuperar energia nas pernas, melhora o fluxo sanguíneo e ainda fortalece o músculo enfraquecido pela idade. Esse alimento é a aveia. E antes que você estranhe, deixa eu te explicar por que ela funciona tão bem. A aveia é rica em beta-glucanas, fibras que regulam o açúcar no sangue e ajudam a reduzir a inflamação que o trigo refinado provoca. Ela estabiliza a glicose, diminui o esforço do músculo e impede aqueles picos que deixam as pernas fracas durante o dia. É como se ela colocasse ordem na casa. Além disso, a aveia tem magnésio, que ajuda o músculo a relaxar e reduz cãibras noturnas. Tem vitaminas do complexo B, que aceleram a recuperação muscular. E tem fibras que melhoram a saúde intestinal, aumentando a absorção de proteínas. Ou seja, tudo aquilo que o trigo refinado atrapalha, a aveia ajuda a reconstruir. Agora imagine o seguinte. Você começa a trocar o pão da manhã por uma porção de aveia. Em poucos dias, o açúcar no sangue fica mais estável. O corpo para de liberar cortisol em excesso. A inflamação diminui. As fibras musculares começam a se recompor. E as pernas? Elas voltam a ganhar firmeza, força e energia para o dia. E aqui vai um detalhe que muita gente acima dos 60 percebe rapidamente. Quando começam a comer aveia no final da tarde ou à noite, as cãibras diminuem e o sono melhora.
Isso acontece porque o magnésio da aveia trabalha enquanto você dorme, ajudando o músculo a relaxar. Agora, presta atenção numa coisa. Existe uma forma correta de consumir aveia para fortalecer as pernas e reduzir a fraqueza muscular. É usar 3 colheres de sopa por dia, de preferência acompanhadas de uma fonte de proteína, como iogurte natural ou leite. Isso evita que a aveia vire açúcar rápido demais e garante que o corpo receba os nutrientes de maneira gradual, sem picos que sobrecarregam o músculo. E tem mais. Para quem sente pernas cansadas à noite, usar uma colher antes de dormir, misturada em água morna ou leite morno, ajuda muito o músculo a se recuperar enquanto você descansa. Agora, pensa comigo. Se um alimento tão simples quanto o pão pode acelerar a fraqueza muscular, e se um alimento tão acessível quanto a aveia ajuda a recuperar essa força, qual será o próximo alimento que pode transformar ainda mais suas pernas? Porque existe um que trabalha direto na energia do músculo, e especialmente em quem já perdeu parte da massa muscular com a idade. E esse próximo ingrediente costuma surpreender quem acha que já tentou de tudo para melhorar a firmeza das pernas. Agora que você já sabe como a aveia ajuda a recuperar energia nas pernas e a reduzir a inflamação causada pelo trigo refinado, deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo, algo que toca diretamente naquilo que faz seus músculos funcionarem, ou não. Porque existe um nutriente que o corpo precisa todos os dias, mas que muita gente acima dos 60 não consome o suficiente. E sem ele, o músculo simplesmente não consegue produzir energia. É como tentar ligar uma lâmpada sem eletricidade. E é justamente aí que começa aquela sensação de pernas pesadas, passos arrastados, dificuldade para levantar da cadeira, e até aquela tremedeira leve ao subir um degrau. O corpo está pedindo combustível. E esse combustível se chama proteína de qualidade. Agora, presta atenção. Muita gente acha que proteína é só coisa de jovem que faz academia. Mas na verdade, depois dos 60, a proteína se torna ainda mais importante, porque o corpo perde massa muscular mais rápido. E se não tem proteína suficiente entrando, o músculo não se reconstrói. Ele vai diminuindo, afinando, enfraquecendo. E o trigo refinado? Ele piora ainda mais isso, porque atrapalha a absorção da proteína que você come. É como se você estivesse colocando combustível no tanque, mas com o furo embaixo. Por isso, a fraqueza muscular aparece mesmo quando a pessoa come direitinho. Não é falta de comida. É falta de proteína entrando do jeito certo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você comeu uma proteína logo no café da manhã? Ou no lanche da tarde? Muita gente só coloca proteína no almoço, e ainda assim, pouca. E o corpo não funciona bem dessa forma. Os músculos precisam de pequenas doses ao longo do dia para se manterem firmes, especialmente as pernas, que carregam seu peso o tempo todo. E é aqui que entra um dos alimentos mais importantes para recuperar a força muscular de forma simples e natural, o ovo. Pode parecer simples demais, mas o ovo é uma das proteínas mais completas que existem. Ele contém todos os aminoácidos que o corpo precisa para reconstruir o músculo. E mais, contém colina, vitamina D, vitaminas do complexo B e minerais essenciais para a recuperação muscular. E quer saber a parte mais interessante? O ovo é absorvido com facilidade até por quem tem o intestino irritado pelo excesso de trigo refinado. Agora imagine o seguinte: você começa a colocar um ovo no café da manhã ou no lanche da tarde. O corpo, que estava carente de proteína, finalmente recebe o que precisa. As fibras musculares começam a se recompor. A força volta aos poucos. Aquela sensação de pernas moles começa a diminuir. O equilíbrio melhora. Tudo isso é fisiologia simples. O músculo responde ao que você oferece. Mas deixa eu te contar uma coisa curiosa. Existe um horário em que o ovo funciona ainda melhor para quem sente fraqueza muscular: à noite. Sim, isso mesmo. Quando você come um ovo no jantar ou no lanche noturno, o corpo usa essa proteína durante o sono para reconstruir o músculo desgastado. É por isso que muita gente que começa essa prática percebe que acorda com as pernas menos pesadas e com mais firmeza ao levantar da cama. Agora pensa comigo. Se você reduz o trigo refinado, usa a aveia para estabilizar a glicose e acrescenta o ovo para reconstruir o músculo, o corpo ganha tudo o que precisa para recuperar força, de forma natural, acessível e segura. E aqui vai uma orientação simples, mas muito importante.
Para quem já sente fraqueza muscular, o ideal é consumir pelo menos 1 a 2 ovos por dia, variando os horários. Pode ser cozido, mexido, poché, o que ficar mais fácil e leve para o seu organismo. E se você tem colesterol alto, converse com seu médico. Hoje já se sabe que o ovo não é o vilão que se pensava, mas é sempre bom ter acompanhamento. Agora, deixa eu te contar um detalhe que muita gente ignora. Se você combinar o ovo com uma fonte leve de carboidrato, como batata doce ou uma porção pequena de arroz integral, o corpo absorve ainda melhor a proteína e transforma em energia para o músculo. É por isso que essa combinação é tão usada em idosos que precisam recuperar massa muscular rapidamente, seja depois de uma cirurgia, de um período de repouso ou de uma fase de fraqueza mais intensa. E tem mais uma curiosidade. Se você usar um ovo no jantar e uma colher de aveia antes de dormir, o corpo recebe proteína e magnésio ao mesmo tempo. E essa dupla trabalha durante a madrugada, fortalecendo as pernas sem esforço nenhum. Agora, deixa eu te preparar. O próximo alimento da nossa sequência é especial. É um alimento antigo, usado por gerações, barato, natural, e que ajuda a recuperar não só a força muscular, mas também a estabilidade e a circulação das pernas. Ele costuma surpreender, porque a maioria das pessoas acha que ele é fraco, quando na verdade é um dos mais potentes para quem deseja retomar a firmeza depois dos 60. Deixa eu te contar uma história que sempre me emociona. Porque ela mostra, de um jeito simples, como pequenas escolhas podem transformar a força das pernas mesmo depois dos 60. A protagonista dessa história é a Dona Helena, de 72 anos. Uma mulher doce, ativa, acostumada a cuidar da casa, do jardim e dos netos. Mas, nos últimos anos, ela começou a sentir algo diferente. Ela dizia assim: minhas pernas estão me traindo, eu penso em levantar, mas elas não acompanham. E isso foi piorando devagar. Ao acordar, sentia as panturrilhas pesadas. Ao caminhar, precisava segurar nos móveis. E ao subir 2 degraus, já vinha aquela falta de firmeza que dá até medo de cair. Um dia, conversando com ela, eu perguntei: Helena, como tem sido sua alimentação? Ela respondeu rindo: ah, meu café da manhã é sagrado, 2 pãezinhos e uma xícara de café. E no lanche da tarde, quase sempre um pedaço de bolo. E foi aí que tudo fez sentido. Ela estava presa no mesmo ciclo que eu expliquei antes. Muito trigo refinado, pouca proteína, glicose oscilando o dia inteiro. E os músculos, principalmente os das pernas, pagando o preço. Combinamos de tentar algo diferente por apenas 15 dias. Olha só o que ela fez. E que você também pode fazer. Tirou o pão da manhã e colocou aveia com iogurte. Ou no almoço, acrescentou um ovo. 3 vezes por semana, fez uma pequena caminhada de 10 minutos. E, à noite, começou a usar uma colher de aveia morna antes de dormir. Nada difícil. Nada caro. Nada radical. Com 5 dias, ela me ligou emocionada. Disse que acordou e sentiu as pernas menos pesadas. No 8º dia, conseguiu levantar da cama sem apoiar as mãos. E no 15º dia, ela voltou a cuidar do jardim, algo que não conseguia fazer havia meses. Mas o que mais me marcou foi quando ela disse: sinto como se minhas pernas estivessem voltando a ser minhas. Isso não é milagre. É o corpo reagindo quando a gente tira o que inflama e coloca o que fortalece. E se uma mulher de 72 anos, com anos de fraqueza acumulada nas pernas, conseguiu recuperar firmeza com mudança simples, porque você não conseguiria também? Agora que você já entendeu o poder dessas escolhas, deixa eu te mostrar como amarrar tudo isso de forma prática, para que o seu corpo comece a responder já nos próximos dias. Agora que você juntou todas essas peças, talvez esteja percebendo uma coisa. A fraqueza muscular que aparece depois dos 60 não é um castigo, não é algo inevitável e muito menos um sinal de que você está ficando velho demais. É apenas o corpo pedindo cuidado do jeito certo. Quando você reduz o trigo refinado, aquele grão que acelera a perda de força sem você perceber. Quando você coloca aveia para estabilizar a energia. E quando dá proteína de qualidade, como o ovo, para reconstruir o músculo. O corpo agradece. E responde rápido. É como se as pernas ganhassem uma nova chance. A firmeza volta, o equilíbrio melhora, o cansaço diminui. E você começa a perceber que consegue fazer coisas que já estava evitando.
levantar com mais segurança, caminhar com mais estabilidade, subir um degrau sem medo. E eu sei. Muitas pessoas acima dos 60 crescem acreditando que perder força é inevitável. Mas não é. O corpo tem memória. E quando você tira o que enfraquece e coloca o que fortalece, ele reage, mesmo depois dos 70, 80 ou 90. Agora, deixa eu te perguntar algo. Qual dessas mudanças você consegue começar ainda hoje? Tirar o pão do café da manhã? Trocar por aveia? Colocar um ovo no jantar? Uma dessas já pode fazer diferença nos próximos dias. E se você percebeu que essas informações te ajudaram a entender melhor a fraqueza muscular, me faça um favor simples. Deixa o like. Não custa nada e ajuda o YouTube a entender que você quer continuar recebendo conteúdo sobre saúde, força e longevidade. E se você quiser acompanhar todas as próximas dicas, naturais, acessíveis e feitas especialmente para quem já passou dos 60, se inscreve no canal Vida Saudável 60 e ativa as notificações. Assim você não perde nada e o próprio YouTube te entrega os próximos conteúdos sobre como fortalecer as pernas, evitar quedas e recuperar energia com escolhas simples do dia a dia. Cuide de você. Seu corpo ainda pode te surpreender muito.